gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, abra ou ligue ela, né? Tanto faz, né? Mas abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 35. João 1, versículo 35. Abra ou ligue. Quero ler com você do 35 ao 42. Então você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim o texto lá em João 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, o que os 2 rabis o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E os levou a Jesus. Jesus olhou para eles e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido Pedro. Feche seus olhos por um instante, quero estar orando. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Deus, pela maravilha que é a Tua palavra, Deus. Pai, eu oro para que toda resistência, para que toda dureza, para que todo o impedimento para o Teu agir, para o Teu ensino, Pai, tudo aquilo que possa nos impedir de receber de Ti mais uma porção do Teu conhecimento e da Tua presença, Pai, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós consagramos todo este ambiente a Ti, tudo é Teu neste lugar, Pai. Cada mente, cada coração, ó Pai, tudo é Teu, Senhor Deus, Pai maravilhoso. E ó Pai, eu oro para que ninguém saia da mesma maneira qual entrou nesta manhã, mas que o Teu amor e o Teu poder nos transforme para a glória do santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero dividir na verdade com você algo daquilo que Deus ministrou a minha vida em relação a esse texto. Eu estava fazendo uma leitura essa semana e durante essa leitura eu caí nesse texto que eu li para vocês. E esse texto é um dos momentos em que Jesus ele está reunindo ali os seus primeiros discípulos. Ele está começando a formar aqueles que andariam com Ele, que caminhariam com Ele, né, durante toda a sua jornada. E a esses ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela ficou martelando também na minha cabeça. Porque Jesus, quando Ele encontra ali logo os primeiros, eles haviam ali, veja o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus viu que aquelas pessoas, aqueles homens estavam seguindo. E Jesus fez uma pergunta àqueles homens. A pergunta que Jesus fez àqueles homens é a pergunta que ficou martelando no meu coração. E eu quero compartilhar essa martelada no coração com você também. Quero compartilhar aquilo que essa palavra realmente ela me fez pensar sobre algumas coisas. Porque Jesus ele fez a pergunta e a pergunta foi: o que vocês querem? Essa foi a pergunta de Jesus. Estava ali os discípulos e Jesus diante dele. E a pergunta que Jesus fez para aqueles homens foi: o que vocês querem? Queridos, eu não sei vocês, mas essa pergunta ela começou a ressoar na minha cabeça. Porque muitas coisas começaram a vir à minha mente. Coisas que talvez se o próprio Jesus ele estivesse na minha frente, se essa pergunta fosse feita diretamente para mim, o que eu diria, o que eu responderia? E diante desse questionamento, começou a me vir várias coisas na cabeça.
O que eu poderia pedir ao Senhor se Ele me dissesse o que você quer? O que eu poderia dizer a Ele? Eu poderia nesse momento talvez olhar para as minhas necessidades, olhar para as coisas que eu quero conquistar, olhar para as coisas que eu preciso, olhar para as coisas que eu gostaria que Deus realizasse. E a grande realidade é que muitas coisas começaram a vir e muitas coisas começaram a sondar a minha mente nesse momento, e eu não consegui encontrar uma resposta para essa pergunta. Eu não consegui encontrar a resposta para dizer para a Senhora, Senhor, o que eu quero? Se Ele me perguntasse isso, o que vocês querem? Eu confesso que eu levei algum tempo para entender o que eu poderia responder para Ele. Muitas coisas me vieram à mente, mas talvez as muitas que me vieram à mente, nem todas eu teria talvez coragem de dizer a Ele. Muitas coisas que me vieram à mente quando vem essa pergunta, e se Jesus, o próprio Jesus, estivesse me perguntando, o que você quer? Eu confesso que muitas coisas que sondou a minha mente durante esse tempo, eu não sei se eu teria coragem de dizer diante dEle. Porque muitas dessas coisas estão muito mais voltadas para mim, para os meus desejos pessoais, para os meus desejos até, de certa forma, carnais, ou para os meus desejos emocionais. E eu não sei se você consegue compreender a importância dessa pergunta. Eu não sei se você consegue compreender o que essa pergunta ela realmente representa, não só o que essa pergunta representa se ela fosse feita para você, mas que resposta você daria diante dessa pergunta. Porque a resposta sim, ela tem muito a dizer para nós. O que você diria diante dessa pergunta? Qual seria a sua resposta diante dessa pergunta? Realmente é algo que nós precisamos colocar como realmente importante. Porque a sua resposta, ela está relacionada às suas vontades. As suas respostas vai estar relacionado aos seus anseios. As suas respostas neste momento e diante dessa pergunta, ela vai estar relacionada aos seus desejos pessoais. A sua resposta diante dessa pergunta, ela vai estar ligada à sua identidade, às suas ações, ao seu comportamento. E tudo que você possa responder diante dessa pergunta, ela é um reflexo de como está o seu coração diante de Deus. Ela é um reflexo daquilo que você ama. Se o próprio Jesus te perguntasse, o que você quer? Essa resposta seria um reflexo daquilo que está no seu coração. Essa resposta seria um reflexo daquilo que você verdadeiramente ama. E por conta disso eu comecei a me fazer alguns questionamentos. O que eu realmente amo? Quais são os meus verdadeiros desejos diante de Deus? O que realmente é importante se eu tivesse que responder a essa pergunta? Porque isso fala sobre quem eu sou, isso fala do meu amor, isso fala da maneira como eu olho, da maneira como eu me relaciono com Deus. Essa resposta a essa pergunta diz muito sobre isso, a quem você é, ao que você ama e ao que realmente é importante para você. E é por isso que a palavra do Senhor no livro de Provérbios 4:23, ela nos diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E essa realmente, queridos, é uma grande verdade, porque aquilo que está no seu coração é aquilo que nós iremos refletir no nosso dia a dia. Aquilo que você ama, aquilo que você tem como desejo pessoal para você, tudo aquilo que você considera extremamente importante, é reflexo de alguma maneira do seu amor, daquilo que você considera realmente importante. Então, diante dessa pergunta, eu comecei a me questionar, Senhor, o que realmente eu amo? O que realmente eu responderia? E eu confesso que eu não tive muita coragem de responder a essa pergunta inicialmente, porque eu comecei a notar que algumas coisas no meu coração precisavam ser alinhadas com Deus antes que eu respondesse a essa pergunta. Diante desse questionamento, eu permiti que Deus viesse a sondar o meu coração. E quando Ele começou a sondar, eu vi que as respostas que talvez eu daria de maneira imediata diante de Deus, talvez não seriam as respostas adequadas que o Senhor gostaria de ouvir da minha pessoa. E Jesus, Ele faz exatamente essa pergunta aos seus discípulos. Aqueles que começariam a caminhar com Ele, Jesus estava fazendo um convite para eles. E diante desse convite, a primeira pergunta que Ele faz é: o que vocês querem? E eles perguntam: onde você está hospedado? E Jesus então responde: olha, vem e vede. E Jesus então agora faz um convite para aqueles homens.
Um convite não só para que eles viessem a ser apenas um espectador ou talvez uma testemunha daquilo que Deus realmente, aquilo que Jesus iria fazer durante toda a sua jornada na face da terra. Mas o convite que Jesus estava fazendo àqueles homens é: olha, eu quero que vocês vejam e andem comigo. Eu quero que vocês comecem a ver o que eu amo. Eu quero que vocês comecem a andar comigo para vocês perceberem o que realmente é importante para mim. Eu quero que vocês comecem a perceber aquilo que realmente, o amor pelo qual eu vou derramar por cada um de vocês. O convite de Jesus para aqueles homens não era apenas: olha, vejam, venham e vejam o que eu estou para fazer. Não. Jesus estava dizendo assim: olha, os seus corações precisam ser alinhados, o seu amor precisa ser alinhado, por isso eu preciso que vocês comecem a caminhar comigo. Para que vocês comecem a entender o que eu amo, o que é importante para mim. Porque se vocês compreenderem o que é importante para mim, vocês serão homens transformados. É isso que eu consigo entender quando Jesus ele começa a fazer esse convite. Ele está dizendo: venham, caminhem comigo. Vejam o que eu amo, porque vocês precisam aprender a amar aquilo que eu amo. E eu creio que isso tem muito a nos ensinar, porque os nossos corações, queridos, nós precisamos permitir que os nossos corações venham ser aliados com o coração de Deus. Nossas paixões, nossos amores, nossos sonhos, tudo isso precisa ser alinhado, precisa ser transformado. Porque nós podemos estar enganados naquilo que nós realmente dizemos que amamos. Nós podemos realmente nos encontrar de alguma maneira errados naquilo que nós definimos de alguma maneira como nosso amor a Deus. E por isso que Jesus ele nos convida a caminhar com Ele. Porque Jesus, quando Ele convida os seus discípulos a caminhar com Ele, queridos, nós precisamos entender: Ele é o mestre dos mestres no que se diz em relação a amor. E quando Jesus ele convida os seus discípulos a caminhar com Ele, Ele está dizendo: olha, tudo na sua vida pode ser transformado. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós podemos ver que não só as nossas mentes, nosso coração podem ser transformados, conforme a própria palavra nos ensina, que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos fala sobre isso. Mas a palavra aqui, ela está nos ensinando que nós precisamos permitir que tudo aquilo que nós definimos como amor, como anseios, como paixão, também precisam ser transformados. Mas para isso, nós precisamos permitir que o Senhor venha sondar os nossos corações, porque Ele te conhece. Essa que é a grande realidade. Queridos, quando eu me vi diante dessa pergunta: o que você quer? Eu não respondi nada verbalmente, mas eu sei que na minha mente muitas coisas começaram a passar, o que eu poderia pedir diante de Deus. Mas ao mesmo tempo veio o sentimento: o Senhor sabe de tudo que eu estou pensando. Ele sabe de cada pensamento meu, Ele sabe de cada sentimento meu, Ele sabe de cada intenção que possa haver no meu coração, diante de todas as coisas que eu possa fazer, todas. Ele sabe como você está aqui nessa manhã, Ele sabe como está o seu coração aqui nessa manhã, Ele sabe como você saiu da sua casa, qual é o sentimento, qual era o pensamento que você estava tendo enquanto você estava se arrumando para vir para o culto. Ele sabe de todas essas coisas. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não temos como enganar os nossos sentimentos diante de Deus, porque o Senhor é aquele que nos conhece mais do que ninguém. O Senhor é aquele que nos conhece mais do que a nós mesmos, querido. E Ele conhecendo nós, conhecendo os nossos corações, conhecendo as nossas intenções, a palavra do Senhor, ela nos prova isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E o texto termina dizendo: e julga os pensamentos e as intenções do coração. Assim é Cristo, assim é Deus, querido. Ele conhece você, Ele conhece as suas intenções, Ele conhece cada motivação pela qual você faz e realiza qualquer coisa que seja. O Senhor conhece por você, porque Ele te olha por dentro e não só por fora. O Senhor te conhece por completo, sabe de todos os pensamentos que passam pela sua cabeça, mas também sabe de todas as intenções pela qual está no seu coração. E é por isso que eu creio que nós precisamos também
Da mesma maneira que os discípulos começaram a caminhar com Jesus e ver aquilo que Ele amava, eu acredito que nós precisamos aprender a fazer as mesmas coisas. Porque nós precisamos aprender a avaliar como está o nosso amor diante de Deus. Porque, queridos, tudo o que você faz é reflexo do seu amor. Não é o que você conhece, mas é o que você faz. Você pode conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, decorar versículos, saber recitá-los, e isso tudo é muito bom e muito lindo. Mas isso não define o seu amor por Cristo. Porque o amor, ele é muito mais do que um conhecimento. O amor, ele é uma ação. O amor, ele é uma atitude. O amor é um posicionamento. E este amor em posicionamento, em atitude, em ação, nós vemos ele de maneira tão perfeita na figura de Cristo Jesus. Porque ele é a maior expressão do amor. Ele é a maior prova de amor. Alguém que se entregou por mim e por você, como prova de amor, pelos nossos pecados, mesmo nós não merecendo nada disso, mas Ele foi aquele que provou o que é o verdadeiro amor, em obediência a Deus, se entregando por mim e por você. E diante disso, eu creio que nós precisamos aprender a analisar como está o nosso amor também, queridos. Eu não sei como você se encontra hoje, mas as nossas ações, como eu disse a você, elas são reflexo do nosso amor por Deus. E se nós realmente amamos, se nós realmente estamos apaixonados por Deus, então a grande realidade é que apenas um culto como esse não é o suficiente para você. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, e é maravilhoso nós estarmos aqui diante da presença de Deus. Mas para aqueles que realmente amam a Deus, isso ainda não é o suficiente. Porque para aqueles que amam a Deus, apenas se limitar a frequentar um culto não é o suficiente. Aqueles que amam a Deus, eles se dedicam à sua palavra. Aqueles que amam a Deus se dedicam a frequentar os momentos de oração, tem vida com Deus, tem devocional, tem intimidade com Deus. São aqueles que vivem buscando não apenas conhecer a Deus através da sua palavra, mas também se relacionam, são apaixonados por estar na presença dEle, e por conta disso eles não perdem nenhuma oportunidade aonde Deus está se manifestando. Pessoas que amam a Deus, elas não querem perder momento algum, querido. Então vir a um culto, ir a uma cela, ir a um discipulado, tudo é um motivo, tudo é uma ocasião pela qual nós possamos desfrutar deste amor. E por conta disso eu não quero perder nada do que Deus realmente possa derramar através do seu amor. Mas pessoas que são realmente apaixonadas, pessoas que realmente amam a Deus, elas refletem isso no seu dia a dia. Não fazem isso com peso, não fazem isso com dificuldade, não precisam vir arrastando para um culto, mas vêm com seus corações cheios de expectativa daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode derramar. Há aqueles que vivem dessa maneira porque realmente estão vivendo um grande amor em Deus. Mas existe uma outra realidade. Há aqueles que realmente dizem amar a Deus, e que saem às vezes dos cultos de domingo, de alguma reunião, saem até de maneira empolgados, saem até de certa forma entusiasmados. Há muitos daqueles que vão sair daqui convictos daquilo que vão viver, convictos que vão viver de maneira diferente, baseado naquilo que experimentaram na presença de Deus. Mas aí vem a segunda, chega a terça, e parece que aquilo que era uma convicção, já não é uma convicção mais. Aquilo que era uma certeza, não, eu vou viver por isso, não, eu vou me dedicar a isso. As pessoas saem às vezes de um culto de domingo dizendo assim: olha, eu nunca mais quero sair da presença de Deus, eu nunca mais quero me afastar dessa presença, eu nunca mais quero deixar de sentir isso. E aí o que acontece? Vem a segunda e vem a terça, e parece que nada daquilo que eles ouviram, parece que todo o conhecimento que absorveram não é o suficiente para sustentar aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós. Porque elas adquiriram apenas um conhecimento. As pessoas têm recebido algo da parte de Deus, mas elas não têm conseguido sustentar aquilo que têm recebido da parte de Deus. Porque parece que todo conhecimento não é o suficiente para gerar uma transformação, para gerar em você uma nova forma de viver. E a pergunta é: por que essas coisas acontecem?
Porque muitos de nós, às vezes nós não conseguimos chegar, por exemplo, ao meio da semana com a mesma convicção pela qual nós saímos do culto de domingo. Porque muitos de nós não conseguimos chegar a uma segunda, a uma terça, a uma quinta-feira com a mesma convicção, com uma vivência na presença de Deus, não apenas agora uma convicção, mas vivendo uma realidade. Por que nós não conseguimos manter aquilo que nós saímos daqui convictos que nós iremos viver todos os dias? Porque muito mais do que termos o conhecimento da parte de Deus, queridos, nós precisamos permitir que o nosso amor venha a ser transformado. Paulo nos ensina um pouco isso quando ele escreve aos Filipenses. E eu creio que a minha resposta a isso, a por que muitos de nós não conseguem chegar ao meio de semana com a mesma convicção e com o mesmo amor e com o mesmo sentimento pela qual saem, está na oração em que Paulo faz aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9. E Paulo começa dizendo assim: esta é a minha oração. E Paulo então diz: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, querido, em Filipenses. Paulo está dizendo para nós: olha, não é apenas o conhecimento que vai realmente te trazer o que você precisa. O conhecimento, sim, querido, ele é extremamente importante. Mas o conhecimento sem o amor não adianta de muita coisa. E Paulo, ele ora aos Filipenses dizendo assim: olha, é necessário que o seu amor aumente. É necessário que o seu amor, esta é a oração de Paulo, que o amor aumente, querido. E eu confesso que diante da resposta de Paulo, quando a pergunta veio: Senhor, olha, se Jesus me perguntasse hoje, o que tu queres que eu te faça? Queridos, a minha resposta diante de todas as outras coisas, ela perdeu o valor. Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu imaginava que eu poderia responder diante de Deus, perdeu o valor diante da oração de Paulo. Porque eu descobri que apenas uma coisa eu necessito: que o meu amor pelo Senhor aumente, que meu amor pela presença dEle aumente, que meu amor de estar na presença de Deus, ele aumente. E o amor precisa vir antes do conhecimento. Porque se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, se eu não amá-lo acima de tudo, queridos, eu não vou conseguir nem manter o conhecimento, eu não vou ter sede por ele, conhecimento da palavra de Deus, se o amor não vier antes. Então, se o Senhor te perguntasse: olha, o que tu queres? Nós vamos entender qual seria realmente a nossa resposta, porque a nossa resposta, ela reflete o amor que nós temos. Você não é o que você conhece, você é o que você ama. Essa que é a grande realidade. Você não é todo o conhecimento que você adquiriu até o dia de hoje. A sua vida é reflexo daquilo que você ama e não daquilo que você conhece. Então, quanto mais nós amamos, mais isso será refletido no nosso dia a dia. Porque se eu amo, eu quero conhecer. Se eu amo, eu quero desejar pela presença dEle. Se eu amo, eu quero estar na presença de Deus. E é por isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, venham e caminhem comigo, andem comigo. Porque o seu amor precisa ser transformado também. As suas paixões, seus desejos, aquilo que você realmente considerava importante, precisa ser transformado. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E um pouquinho à frente, lá em 1 João capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha o que esse texto está dizendo para nós, querido. Assim conhecemos o amor. Mas o texto não diz apenas isso: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então não adianta você apenas conhecer o amor. Nós precisamos aprender a permanecer no amor de Deus.
Nós precisamos aprender a permanecer, e isso fala de nós sermos perseverantes. 2 Tessalonicenses 3:5 diz: o Senhor conduz o coração de vocês de amor ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Queridos, nós vamos entender que nós precisamos aprender a amar ao Senhor, e amar ao Senhor é permanecer nele. Não basta apenas você conhecer o amor de Deus. Tem muita gente aí afora dizendo que conhece a Cristo, tem muita gente aí dizendo que ama a Deus, tem muita gente aí dizendo: olha, o Senhor é tudo para mim, mas a sua vida não reflete isso. As suas paixões, os seus desejos, as suas atitudes, nada reflete o amor de Deus, porque o amor, ele é uma ação, o amor é uma atitude, o amor é uma decisão que nós precisamos aprender a tomar todos os dias. Queridos, eu e você, nós fomos criados por Deus, e não só nós fomos criados por Ele, mas a grande realidade é que você só vai encontrar paz para a sua vida quando você aprender a repousar neste amor. Agostinho disse: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Só quem criou sabe o verdadeiro valor que tem, querido. Quando Deus olha para mim e para você, o que nós podemos encontrar neste olhar de Deus por mim e por você, sabe o que é, querido? Amor. Porque só quem criou sabe o valor que tem. Só quem criou. E se então nós fomos criados por Deus, querido, nós precisamos aprender a descobrir este amor pela qual o Senhor tem por nós, querido. Porque só quem cria sabe o valor que tem. Esses dias eu fazendo uma limpa em algumas gavetas em casa, eu me encontrei assim, em casa. Se você for em casa, querido, você vai encontrar desenhos espalhados para a casa inteira. Meus filhos gostam muito de desenhar, gostam muito de pintar. Aonde você vai em casa? Você vai no banheiro, gente, no banheiro tem desenho. Tem pedacinho de papel lá que eles deixam, estão sempre carregando. Eu fui na rede ontem de casa, tinha um desenho lá na rede. Então, para onde você anda dentro de casa tem desenho. E aí o que acontece? De vez em quando eu falo assim: eu não tenho mais onde pôr tanto desenho. E geralmente o que eu faço? Alguns eu guardo, mas eu confesso o meu pecado. Uma boa parte deles eu estava jogando fora. E aí esses dias eu peguei um desenho para jogar fora. Estava em cima lá da minha mesinha, lá num cantinho que eu tenho em casa. E aí havia um desenho em cima do computador. Eu fui peguei aquele desenho, e eu amassei aquele desenho e já estava indo para o lixo para jogar. Eu não reparei que o Rafael estava perto. E a hora que o Rafael viu eu jogando o desenho, ele chorou. Porque para mim aquilo era apenas um desenho, mas para ele era algo de valor, porque foi ele que criou aquele desenho. Sabe, quem cria sabe o valor. Nós vamos aprender a compreender isso, querido. Todo mundo que cria algo sabe o valor daquilo que criou. Sabe, ontem a Rô deu uma limpada na casa assim, passou um pano no chão, e eu cheguei à tarde em casa com o pé todo sujo, e eu não reparei, eu entrei pisando. E a hora que eu entrei pisando, ela falou assim: tá deixando marca. E aí na hora eu olhei, levei uma bronca, tirei o sapato, fiquei descalço. Mas a grande realidade é que quando eu passo pano na casa, eu entendo perfeitamente o que ela está sentindo. Nós precisamos compreender o amor que Deus sente por nós dessa mesma maneira, querido. E muitas vezes nós temos dificuldade de compreender porque não foi você que criou. Você foi criado por Ele. E Ele criou você para se relacionar com Ele. Ele te criou para que você pudesse apenas encontrar sossego, apenas encontrar repouso nele e não em outras coisas. O problema é que nós não compreendemos o amor de Deus, e por nós não compreendermos o amor de Deus, nós nos apaixonamos por outras coisas que nós colocamos muitas vezes como mais importante do que Deus. Amamos as coisas que Deus nos dá, como o Marcelo falou aqui no início do culto dessa manhã. Confunde. O que o Marcelo disse aqui no início do culto dessa manhã, gente? Tem muita gente que ama mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. E aí quando a pessoa ela não tem as bênçãos, ela não tem o amor. Mas ela não consegue olhar para Deus porque ela ainda não compreendeu que ela foi criada por Deus. Você foi criado para se relacionar com Ele.
E nós precisamos aprender a descobrir o real valor que nós temos. E a única maneira de nós descobrirmos o real valor que nós temos é se nós aprendermos a repousarmos no Senhor e a amar o Senhor da mesma maneira que Ele nos ama, querido. Eu sei que talvez isso possa parecer algo muito distante, mas eu sei que nós podemos ser transformados na maneira em que nós amamos a Deus. Porque você é reflexo daquilo que você ama. Você é fruto dos seus amores. E nós temos que aprender a não descansarmos enquanto nós não repousarmos em Deus. Salmos 42, versículo 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Eu te pergunto, qual é esse? Você poderia recitar esse salmo de alguma maneira? Olhe para as suas paixões, olhe para os seus amores, olhe para aquilo que você considera realmente importante. E eu te pergunto, você consegue compreender o que o salmista está recitando aqui? Ele está dizendo: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Porque os nossos amores nos definem, querido. Nós somos guiados pelo nosso coração, nós somos guiados por aquilo que amamos. Muitas vezes nós olhamos um texto como o do salmista e dizemos assim: olha que bonito esse texto. Mas eu te pergunto, o quanto que essa é a realidade que nós podemos dizer? O quanto que você pode entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu tenho sede de Ti, a minha alma anseia por Ti. Querido, porque se a tua alma anseia por Ti, ela não anseia aqui neste culto. Ela anseia quando você estiver indo embora para a tua casa, ela anseia quando você está no seu lar, ela anseia quando você está trabalhando. Se a sua alma anseia, ela não está ansiando no ambiente, ela anseia em todo o tempo, em todo momento. Mas a nossa alma anseia por aquilo pela qual nós realmente colocamos como realmente importante para as nossas vidas. Porque você é o que você ama. Você é aquilo pela qual você realmente está apaixonado. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês querem? Sabe por que essa pergunta ela diz tanto? Porque o desejo fala daquilo que nós realmente amamos. São os nossos desejos que definem, querido, em resumo, aquilo que você ama. Então o que você ama define a sua vida. O que você ama é o que você tem colocado como mais importante. O que você ama é a maneira pela qual você se relaciona com Deus. E é por isso que tem muitas pessoas que não conseguem, querido, amar, porque acham que para amar elas precisam sentir. E a palavra nos ensina de maneira contrária. Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim: o amor é o que o amor faz. E essa é uma grande verdade, querido. Tem pessoas que estão achando que o amor ele é um sentimento, e por isso elas não conseguem fazer algo. Eu preciso sentir para ler a Bíblia, eu preciso sentir para orar, eu preciso sentir para fazer algo por alguém. Querido, você acha que é fácil amar a nós? A palavra do Senhor diz lá em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas olha para isso, Ele nos amou primeiro, querido. Você acha que isso é fácil? Você foi criado para amar a Deus, mas foi Ele que te amou primeiro. E a pergunta é: você acha que é fácil amar você? Porque eu sei que não é fácil amar eu não, gente. Eu sei que não é fácil amar a nós mesmos. Eu sei que não é fácil. Se nós formos nos colocar no lugar de Deus, olhando a maneira de Deus, eu tenho certeza que não é fácil nos amar. E sabe por que não é fácil nos amar, querido? Olha quanta ingratidão existe nos nossos corações. Se está frio, reclama. Passou o frio, agora está calor demais. Agora estou suando, agora estou transpirando demais. Que saudade do frio, mas quando está frio demais. Parece que sempre existe uma insatisfação em nós. Eu te pergunto, você imagina Deus olhando para tudo isso?
Quando não chove, precisa chover, o tempo está muito seco, meu nariz está ruim já, as plantas já estão sofrendo. Mas quando chove demais, agora já chega, agora já deu. Eu te pergunto, é fácil amar você, querido? Porque eu sei que não é fácil me amar. Não é mesmo, tá? Pergunte à senhora, minha esposa. Pergunte àqueles que estão mais perto de mim. Gente, não é fácil nos amar. A grande realidade é que nós sempre estamos dando motivos para Deus para desistir de nós. Mas por mais que todos os dias nós demos motivos a Ele para não nos amar, querido, todos os dias Ele insiste em nos amar, porque Ele sabe o valor que você tem. Ele te criou, e Ele sabe então o valor que você tem. Todos os dias Deus está ali. Nós estamos ali reclamando, sendo ingratos, mas todos os dias está ali o Senhor com o seu amor e também com o seu perdão para com as nossas vidas, todos os dias. E por isso nós precisamos aprender a caminhar com Cristo, para que nós possamos ser transformados e aprender a amar o que Ele ama. Muito das lutas que você possa estar vivendo pessoalmente, das aflições, elas estão ligadas àquilo que nós estamos colocando como nosso amor principal. E por isso que nós precisamos aprender a alinhar os nossos corações a Deus. Nós precisamos aprender a alinhar o nosso amor a Ele, querido. Porque senão facilmente nós iremos amar as pessoas, as coisas, mais do que nós temos que amar o próprio Deus. E mesmo nós sendo tão falhos, o Senhor está ali todos os dias, revelando, demonstrando o seu amor, que nós precisamos amar como Ele ama, e também não só amar como Ele ama, porque Ele também nos ensina que nós temos que perdoar como Ele nos perdoou. Provérbios 10, 12 diz, porque o amor cobre todos os pecados. Este amor do Senhor por nós cobre todos os nossos pecados, querido. Mas Ele nos ama assim como exemplo, para que nós possamos aprender a amar como Ele ama. E a grande realidade é que todo ser humano vai amar alguma coisa. Você ama alguma coisa. A pessoa mais ruim que possa haver sobre a face da terra, ela ama alguma coisa. Mas a questão é o que você está amando acima de todas as coisas. O que realmente é importante para você. Qual é o teu primeiro amor, querido? Porque se você é o que você ama, então nós precisamos permitir que o Senhor venha sondar e alinhar os nossos corações. Mas o que você tem amado acima de todas as coisas? Tem amado as bênçãos do Senhor? Porque se você ama só as bênçãos do Senhor na sua vida, tira seu amor, tira-se as bênçãos, acaba seu amor. Tem aqueles que amam o que fazem. Tem aqueles que amam os seus empregos, tem aqueles que amam os seus bens, tem aqueles que amam a sua família, e tem aqueles que amam os seus filhos acima de Deus. Então o nosso amor está em algo, não está em Deus. Sabe, se tem algo que eu tenho tentado ensinar aos meus filhos, querido, eu tenho dito isso a eles com uma certa frequência. Eu sempre digo assim: olha, papai ama muito vocês, mas eu amo mais a Deus. Algo que eu tenho ensinado a eles, eu digo: olha, eu quero que vocês amem mais a Deus do que você ama o papai. Porque eu sei que se eles amarem a Deus acima de todas as coisas, querido, eu sei que eles vão ser felizes, eu sei que eles vão ser bem-sucedidos, eu sei que eles vão ser homens prósperos na presença de Deus. Da mesma maneira nós, muitas vezes nós, pelo anseio de nós queremos algo, nós acabamos amando outras coisas que não a Deus. O amor a Deus é uma obediência à sua palavra. Nós não temos como dizer que amamos a Deus, nós também não decidimos viver em obediência a Ele. Eu amo a Deus, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eu amo a Deus, mas olha, eu não concordo muito com aquilo que a palavra diz. E a grande realidade, você não precisa concordar com nada, você só precisa obedecer. Porque o seu amor é obediência. Se você concorda ou não, isso vai ser irrelevante. Porque você, concordando ou não, você precisa demonstrar o seu amor em obediência à palavra de Deus.
1 João 2, 4, 6 diz isso: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os meus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: o que vocês querem? E na sequência ele diz: venham e caminhem comigo. Porque Jesus estava dizendo: olha, andem comigo, façam o que eu faço, ame o que eu amo. Porque essa foi a grande tônica do ministério de Jesus. Ele passou toda a sua vida dando um exemplo de amor, um amor manifesto em ação, um amor manifesto em perdão, querido. É por isso que nós somos convidados a caminhar com Ele. Porque o seu coração, ele é o motor que move a sua existência. Então aquilo que você ama é aquilo que você é. O que você ama é aquilo que você é. E por isso nós temos que guardar os nossos corações. João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E essa é uma grande realidade. O nosso coração, ele pode ser uma fábrica de ídolos, porque você pode idolatrar qualquer coisa. Você pode colocar qualquer coisa como mais importante do que Deus. Você pode colocar as bênçãos de Deus, você pode colocar os seus filhos, sua família, sua esposa, os seus bens, tudo você pode colocar como mais importante de Deus. Por isso que o nosso coração, como João Calvino diz, é uma fábrica de ídolos. E é por isso que nós precisamos permitir que o Senhor venha alinhar os nossos corações ao dele. Porque nós nos tornamos aquilo que amamos. Nós adoramos aquilo que amamos. E a minha pergunta para você nessa manhã é: o que você ama? O que realmente é importante para você? Se você tivesse que responder a essa pergunta diante de Cristo nessa manhã, quais foram as primeiras coisas que veio à sua mente? Se Ele te dissesse o que você quer, porque eu sei o que eu posso responder hoje diante dessa pergunta: que o meu amor aumente, querido. Porque se o meu amor aumentar, eu sei que eu vou viver de maneira que toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu sou, louve e exalte ao nome do meu Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã.